toda pessoa que ela é ungida de Deus, ela é separada para determinada tarefa ou finalidade. Amém, pessoal? Pastor, e nós aqui somos ungidos de Deus? Creio eu que sim. Quem foi que chamou vocês para o Evangelho? Para essa vida com Cristo? Foi o pai? Foi a mãe? Foi alguém? As pessoas que pregaram para você antes de você se converter, elas só fizeram falar para você de Deus, irmãos. Amém? Ela foi o portador ou a portadora do Evangelho de Deus para você. Mas daquilo que Deus já queria fazer na sua vida, como pastor. Às vezes o pai ou a mãe prega para o filho, não é assim? Às vezes um colega de trabalho, uma pessoa na rua ali chega para você e fala para você do Evangelho. Ou como muitas pessoas assistem um programa na televisão ou na rádio, e a pessoa entende que ali é o melhor para ela seguir aquele caminho. Então, quando a pessoa vem para o Evangelho, e o Evangelho, nós, no caso, precisamos entender que o Evangelho não é religião, pessoal. Tem muita gente que trata o Evangelho como religião, e não é religião. O pastor e o Evangelho, o quê? O Evangelho é o poder de Deus, gente. Vocês têm que entender que o Evangelho é o poder de Deus. Religião não muda a vida de ninguém. Pode ver as pessoas que estão aí no ciclo religioso, pode ver que a vida delas não mudam. Pode ver aquelas pessoas que vêm para a igreja e tratam a igreja como uma religião, a vida dela também não muda. Mas quando ela entende que o Evangelho é aquilo que Paulo falou, o Evangelho é o poder de Deus. E quando o poder de Deus se manifesta na vida da pessoa, e isso em todas as pessoas, pode ver sua vida como era. Você pode fazer a comparação de quando você era no passado e como você é agora. Ah, pastor, mas eu não fiquei mais rico e tal. Mas a riqueza não é somente, meu irmão, em bens materiais, em dinheiro, não. A pessoa não é só próspera quando ela tem muito dinheiro na conta, não. Tem muita gente aí que tem dinheiro na conta e a família é uma derrotada. Pode ver aí. Tem muita gente que está rico e o filho está desejando que o pai morra. Morre, seu desgraçado, morre logo. Eu quero tomar conta desse dinheiro logo. E o pai fica ali, coitado, com zelo, a mãe fica ali com zelo, tentando amenizar o negócio, mas o filho quer que o pai logo se acabe. E quantos casos você vê aí de filho de gente rico aí, que manda para matar o pai, matar a mãe para ficar com a herança? Acontece isso ou não? Então tem muita gente rica aí, muito empresário rico e bem sucedido financeiramente, mas que a família está na derrota, gente. Que às vezes ele fica até mais tempo na empresa para não ter que chegar em casa cedo. Então, muito dinheiro e muita bens materiais não significa prosperidade, nem sinônimo de riqueza, não. Agora, quantas famílias aí sobrevivem com um determinado salário? Sobrevive. Às vezes passa até um apertozinho, mas vê a união da família. Vê a união da família ali. Vê aquela família ali que às vezes é pobrezinha, é privada de muitas coisas. Porém, vê como é o amor que os filhos têm pelo pai, pela mãe. Vê como eles vivem ali, mesmo na dificuldade. Por quê, pastor? Porque, meu amigo, quando se tem a verdadeira riqueza, ainda que na simplicidade a pessoa tem paz, tem alegria, tem prazer. O que é que a palavra de Deus diz para a gente? O reino do céu é riqueza, é comida, é um bocado de coisa, não é assim? Sim ou não? Não. Está escrito lá, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Gozo, paz. Por isso é tira, pessoal. Então tem pessoas que elas vêm até para a igreja, porque talvez aprendeu lá atrás de uma forma errada, alguém disse, vai para a igreja que você vai ficar rico, que não sei o quê, e a pessoa vem com isso. E isso pode trazer para a pessoa, lá na frente, uma decepção, uma frustração, e a pessoa, meu amigo, muitas vezes está desviada do caminho. Então, atenta para isso, pessoal. Então, o ungido de Deus é a pessoa que é separado. Todo mundo aqui, quando veio para o Evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, não foi você quem escolheu a mim. Fui eu quem escolhi a quem. Então, você tem que entender o seguinte,
Você estava aqui na terra com sua vidinha lá e tal, na sua correria, no seu dia a dia lá. Deus lá em cima olhou, ó. E aí avistou você. Em meio a uma multidão, ele viu você. Eu quero esse rapaz, quero essa moça para mim. Quero esse homem, quero essa mulher para mim. Quero aquele velho e aquela velha para mim. E começou a trabalhar no coração da gente. E começou a mandar pessoas para pregar o evangelho para você. Primeiro você resistiu. Tem gente que até, por questão de educação, foi visitar uma igreja porque foi chamado, o colega chamou, o vizinho chamou, alguém chamou. Bora, fulano, fazer a visita lá na igreja? Bora. Eu vou, tá bom, eu vou. Aí fala assim, ainda fala pro colega, eu vou por educação, porque tá me chamando direto, já tá ficando feio eu não ir lá. Aí vai por educação lá. Aí o pastor faz aquele apelo, não é assim? Tem igreja que todo culto o pastor faz apelo. É assim ou não é? É. Alguém aqui aceita Jesus nessa manhã, ou nessa noite e tal, ou nessa tarde? Aí quantas vezes aqui, não tem gente aqui que levantou a mão? O Marivaldo aqui foi um desses mesmo. Levantava a mão, aceita o pastor, então vem cá na frente que eu vou orar por você. E o pastor vinha, orava. Amém, irmão? Agora você faz parte do reino de Deus. Aí o cara saia da igreja e voltava para onde? Acontecia isso ou não? Acontece. Sei de muitos casos assim. Mas teve um dia que você falou, rapaz, eu até fui numa visita na igreja e até que me senti bem naquele dia, fiquei uns dias bem e tal. E você começa a sentir aos poucos uma necessidade de ir para onde? Rapaz, eu vou voltar naquele escudo lá de novo. Começa, às vezes ir para a igreja escondido, olhar para os lados para ver se não tem ninguém olhando. E de vez na igreja. Na hora de sair, olha para um lado, olha para o outro. Aí os homens botam a Bíblia debaixo da camisa. A mulher compra aquela bolsa grande, bota a Bíblia dentro da bolsa. Para ninguém ver. Tá bom, estava ali, foi resolver um negócio ali. A maioria começa assim, se escondendo. Que nem o Nicodemos quando foi ter com quem? Com Jesus. Observe que a Bíblia fala, ele foi à noite, porque à noite. Se você pegar a noite e comparar com o dia, a visibilidade é totalmente o quê? Diferente. Às vezes você passa em um local à noite, aí você grava ali mais ou menos. Quando é dia que você vai, tudo tá o quê? Não, mas estranhei porque eu passei aqui de noite, eu passei de dia e depois agora estou vindo no outro horário. Como é que acontece isso, irmãos? Não é que a pessoa é burra, que a pessoa é não sei o quê, não. É por falta de atenção, não. É porque a visibilidade é diferente. Então, o que é que acontece, irmãos? Deus escolheu cada um aqui para um propósito, para uma finalidade no Evangelho e para andar com ele. Ciro foi ungido por Deus, foi levantado por Deus. Olha o que diz. Aí Deus fala assim, eu te tomo pela tua mão o quê? Tirei. Da mesma forma que o profeta Isaías falou a respeito de Ciro, isso aqui também é para você hoje. É Deus quem te toma pela tua mão direita. A mão direita significa a mão da justiça, a mão do poder. Amém, pessoal? Te tomo pela tua mão direita para abater as nações. Por que abater as nações, irmãos, ali? Tinha muitas nações naquela época que eram consideradas nações poderosas. E essas nações ela queria dominar sobre outras. O reino da Babilônia era um desses reinos. Então, observe que eles se achavam tão poderosos que o Nabucodonosor fez uma estátua lá, grande, da imagem dele, e queria que todo o povo ali se curvasse perante quem, pessoal? A estátua. E quem não se curvasse diante da estátua seria morto. Então você vê a soberba da pessoa até que ponto chegou, irmãos. Vê como é que o Egito falava naquela época acerca dos reis dele lá, os faraós. Os faraós se autodenominavam o quê? Eu sou um Deus ao quê? Aqui na terra. Sou um Deus aqui na terra. Ele achava que por ele ser um faraó, ele era intocável, ninguém podia o quê? Então, tinha muitas nações que dominavam sobre outras nações. Eles olhavam para outras nações lá, tem o que naquela nação lá? Vamos fazer guerra contra aquele povo.
Vamos arrancar o rei do trono e vamos dominar aquela nação. Vamos trazer a riqueza para a gente e deixar aquele povo lá o quê? Na miséria. Acabou. E faziam isso. Olha quando Nabucodonosor entrou em Israel, o que foi que ele fez lá? Trouxe o tesouro de Israel, queimou as portas de Jerusalém, queimou o muro, destruiu tudo lá. Ao ponto que você vai ver os irmãos de Neemias que ficaram lá em Israel, quando veio cá, né, na Babilônia, encontrou com o Neemias e falou assim: olha, o povo que ficou do cativeiro está em extremo do quê? Miséria. Por quê? A Babilônia deixou o povo lá de Jerusalém, de Judá, de Israel, na miséria. Deixou aquele povo lá na pobreza. Amém, pessoal? Aí ele falou: estão em extrema miséria, os muros queimados a fogo. Você sabe que toda parede, quando ela sofre um incêndio, ela perde a resistência. Ela fica frágil. Ah, pastor, mas eu passei numa casa ali no casarão que pegou incêndio e está lá em pé. Certo, mas agora ela não tem a mesma força e vigor que tinha antes. É uma estrutura que está ali fragilizada. Qualquer coisa ela pode. Observe que a Defesa Civil manda logo que morava ali procurar outro lugar. Porque perde a força, perde a estrutura, perde a capacidade ali. Qualquer momento aquilo ali pode. Então os muros estavam fragilizados, gente. Qualquer coisinha lá caía, derrubava o muro. As portas queimadas, estava só o que ali? A cinza, alguém dava um chutezinho, a porta descia. Não tinha mais segurança. A cidade estava desprotegida. Aí Deus falou: vou levantar Ciro para abater as nações agora. Essas nações agora vão ser abatidas. Ou seja, esses reinos aí que se denominam, que estão soberbos, que estão achando que são poderosos, eles vão agora ser abatidos. Vão cair. Ou seja, irmãos, eles estavam na determinada posição, e o quê? Foram reduzidos. Foram envergonhados. Por quê? Olha o que Deus falou aqui, ó. Para abater os reinos, as nações, e o que, gente? Ó, e saltar os lombos de quem? Dos reis. Para abrir diante dele as portas, e as portas não se o que, pessoal? Fecharão. Então ele ia bater aqueles reinos ali, irmãos. Ia destruir aquelas nações. Isso aqui serve também para nós hoje, irmãos, como pastor. Tem muitos reinos agora no sentido espiritual que tem se levantado, que tem se colocado como opositor contra você. Eu estava falando que essa semana que quando a Bíblia fala ali regiões celestiais, não é essa parte física aqui que a gente habita, não. E nós precisamos entender, aprender, vocês precisam aprender isso também, que todas as bênçãos que você conquista, primeiro ela começa cá no mundo espiritual. É no mundo espiritual que tem as guerras, que tem os combates. Como assim, pastor? Salmo 91, aparece para a gente lá assim, ó. E darei ordem aos anjos para ti o quê? Você vai andando no caminho, você vê um anjo? Vê ou não? Mas quantas vezes você vai passar em um local e está um perigo iminente e você se livra daquele perigo ali? Acontece isso ou não? Quantos casos você já viu de pessoas que foram, que os caras estavam roubando, olhou até para a pessoa e deixou lá? Outro dia eu ouvi, não lembro se foi no Instagram, se foi em Facebook, alguém postou que uns pastores iam saindo de uma determinada igreja, eles terminaram o culto, iam saindo, e os ladrões vieram para roubar eles. Aí roubaram, os pastores levaram, acho que celular, o negócio do camarada, aí andaram um pouquinho assim, viraram para... Vocês são pastores, né?
Aí eles, sim, somos. O cara veio cá, toma aqui, ó. Entregou o roubo, entregou tudo. Devolveu tudo para eles. Quem foi que fez isso, irmãos? Por quê, gente? Então, quantos casos você vê de pessoas que às vezes acontece o livramento? Quantos casos? Quantas pessoas, às vezes, os caras vão matar, e não quer matar, alguém diz, não. E aí, bora, deixa ele aí, e sai correndo. Já vi muitos casos desses. Por quê, pastor? Porque certamente aquela pessoa, quando foi matar, algo do mundo espiritual se manifestou na frente de quem? Ele viu algo diferente ali, deixou lá e correu. A Bíblia fala para a gente, Salmo 91, aos anjos darei ordem para te guardar em todos os teus o quê? Caminhos. Então você está andando na rua, você vai por um caminho, tem um anjo de Deus ali te protegendo. Aquele anjo ali, aquele anjo livra você de assalto, de roubo, livra você de acidente, de um bocado de coisa, pessoal. Então Deus fala aqui para sair aqui, ó, destruir as nações e abater os reinos e tal. Aí ele vem aqui e diz assim, ó, eu irei adiante de quê, pessoal? De ti. O que é ir adiante? E na frente, pessoal. Eu vou na sua frente. A pessoa que é de Deus, Deus vai sempre à frente dela. Ele vai sempre adiante dela. Não é a pessoa que vai na frente e Deus vai atrás, não. Observe quando Deus tirou o povo dele lá do Egito. Por ali você tira uma base como pastor. A Bíblia diz que adiante do povo ia o quê? De dia ia a cortina de fumaça, né, a nuvem, que até cobria o povo, para o povo não enfadar naquele calor. Aqui em Salvador vocês veem, tem dia que o calor que está pegando, que menino, até para respirar se dá trabalho. É assim ou não é? Sim ou não? Pessoas que vêm de algumas regiões assim, que é mais tropical do que aqui em Salvador, sofrem um pouquinho, pessoal. Não é? Sofre. Você chega ali no Rio de Janeiro, outro dia disse que estava batendo 40 e poucos graus no Rio de Janeiro. Você imagine um lugar desse batendo 40 graus e a sensação térmica dando mais de 40. Porque aqui tem dia que está 32, 33, a sensação térmica está de 35, 37. Aí a pessoa sente ou não sente? Porque eu sinto. Eu sinto. O ar fica mais seco, fica mais difícil para a pessoa respirar. Menina, é a luta. Então, observe tudo isso aqui. E num deserto, como não será um deserto? Que só por ser deserto, o clima lá é diferente. Como pastor, de dia aquele sol escaldante que a pessoa até delira. Tem gente que não suporta, não consegue vencer o deserto, devido ao calor alto. Agora, quando a noite cai, ele sai de lá de cima para baixo de zero rapidinho. Ou seja, a pessoa anda durante parte do dia no sol quente, na temperatura alta, e à noite ela recebe agora no corpo o quê? A baixa temperatura. Abaixa em poucos minutos, poucas horas. A pessoa no lugar daquele vai sofrer. Então, olha o que Deus fazia. De manhã, durante o dia, Deus protegia o povo dele com quem? Com a nuvem, para o povo não enfadar. O povo não desmalhar, não cair lá de sentindo mal. E à noite, além da frieza e da escuridão, a Bíblia diz que Deus ele ia na frente como o que, gente? Vocês entenderam, pessoal? Por quê, pastor? Fogo aquece, sim ou não? Aquece ou não, gente? Quem já ficou em beira de fogueira aí? Quem já ficou na lareirazinha aí?
Tem casa tem casa em certo lugar que é frio, que eles fazem aquela lareirazinha, né? Aí tá frio, eles vão lá, acende e fica ali perto. Por quê? Aquele calorzinho ali, ó, chega na pessoa e aquece a pessoa. Quantos aqui não já curtiram o São João aí? E geralmente esse tempo de São João sempre dá aquele friozinho. E a pessoa fazer aquela fogueira lá, vamos queimar umas lenhas aqui, fazer uma fogueira aí, para assar o milho, para fazer qualquer coisa ali. E ali aproveitar para ficar o quê? Quantos aqui não já fizeram isso? É assim ou não é, gente? E tem gente que saiu de lá e ainda tem saudade. Ô, rapaz, de vez em quando eu gosto de ir lá, só para poder ficar ali mesmo tomando um calorzinho. Aí ainda está dando seguimento à tradição. Cuidado com isso, gente. Amém, pessoal? Hoje somos de Cristo, não tem negócio de tradição mais não. Né? Aí ele diz assim, ó, vou adiante de ti. Fazendo o quê, pessoal? Endireitando os caminhos o quê? Tortos ou tortuosos. O que significa isso aqui para a gente, irmãos? Quando é que a pessoa, muitas vezes, ela tem um caminho dela torto ou tortuoso? É quando existe na pessoa uma conduta o quê? Uma conduta ruim, pessoal. Então, tem muitas pessoas na vida que a imagem que as pessoas têm dela é que é uma pessoa que o quê? Observe na empresa de vocês ou na rua que vocês moram lá. Tem sempre aquele vizinho que não é bandido. Nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, nem nada. Mas qual é a fama que ele tem lá? O que ela tem? De que é fofoqueiro. Acontece qualquer coisa na rua, meninos, pergunte a dona fulana ali para ver se ela não sabe. Ela vai dizer tudo para você. Por quê? Ali sabe da vida de todo mundo. Tem ou não tem? Toda rua, meu irmão, toda rua tem alguém desse jeito. Tem, toda rua tem. Sabe a hora que você sai, a hora que você chega, sabe até o que vem na sua sacola do mercado. Você passou com a sacola, você passa até correndo, ela sabe, ó, ali vai tal coisa. Diz tudo que vai na sua sacola. Tu que pensa que ela não sabe, sabe. Você vem de madrugada de uma festa, que você foi convidado, estava numa festa lá, um aniversário de alguém, aí você chega mais um pouquinho tarde em casa, você olha para a rua assim, você não vê quem? Mas tem um olho te vendo lá. E não é o olho de Deus, não. É o olho daquele vizinho que está lá na frechinha de quem? Tem, meu amigo, tem. Quem, rapaz? Misericórdia. Digo aí que fica esse cachorro indo passar perto. Mas sempre tem, meu amigo, alguém ali que tem esse mau costume. É uma conduta ruim. Por quê, pastor? Porque tudo que ela vê, ela não só vê e fica para ela. Ela fala o quê? No outro dia ela chega para aquele outro vizinho que ela vê tudo e tem um porta-voz. Um portador. Como, pastor? Menino, te contar um babado. Olha, ontem, tantas horas da noite, rapaz, a vizinha ali, o vizinho ali, parou o carro aqui e desceu. O que estava fazendo daquela na rua? E tal. Aí a daqui recebe é tipo repórter, né? A redação pega a reportagem, prepara e dá para quem? Dá para o Bocão jogar no ar, né? Para os repórteres jogar no ar. E assim ou não é? Os apresentadores do jornal, eles recebem da redação e joga para o povão todo lá. Então tem sempre aquela pessoa lá, a fofoqueira, ela é a redação. Ela vê tudo o que está acontecendo. Passa para quem? Para o repórter da rua. Tem aquele que o repórter, tem o outro lá que transmite tudo. Fala, menino, nunca vi uma pessoa dessa, mas vai gostar da vida dos outros assim lá longe. Vê se na empresa também não tem aquela pessoa também que é assim. Vê se não tem aquele que está sempre levando tudo para o chefe. Agora o pior.
levando de uma forma o quê? Vê se tem aquele. Vê se não tem aquele que chega para você aqui, ele mesmo começa a falar mal do chefe da empresa lá, só para ver o que você fala. Você é inocente, mas não sei o que, não sei o que. Aí ele vem cá para o chefe e faz o quê? Chefe, ó, fulano está tecendo pau na empresa que é assim. A conduta da pessoa é uma conduta tortuosa, irmãos. É a conduta tortuosa. É o caráter duvidoso. Então, quando a Bíblia fala assim, o caminho tortuoso, não é que é a rua por onde você anda, não. É procedimentos, são atitudes que a pessoa tem onde? Da vida. Às vezes a pessoa é até um servo de Deus, mas gosta de fazer o que é errado. Então Deus estava falando para ele ali, eu vou adiante de ti, ó, endireitando os caminhos, ou seja, aquilo que é ruim, eu vou tirar da sua frente, eu vou fazer sair. E assim também que Deus faz com a gente hoje, irmãos. Aquele caminho tortuoso, ou seja, muitas vezes aquela conduta ruim que há na vida da pessoa, Deus ele vai tirando. Às vezes é aquela amizade, você é até uma pessoa boa, mas tem aquela amizade que te influencia para o quê? Para ruim. Quantas pessoas você não conhece assim? São pessoas boas, mas às vezes tem uma amizade, ou no colégio, ou no trabalho, ou na faculdade, ou é o vizinho, é aquela pessoa que a mulher fala, é meu amigo, é minha amiga, mas aquele amigo, aquela amiga está sempre levando ele para onde? Vê se não tem pessoas que começam a trabalhar em determinada empresa, e não se depara com alguém que às vezes chama ela para poder ir para uma festa, para uma balada. Ó, vai ter um churrasco não sei aonde, vamos lá e tal. Vamos, menino, vamos. Besteira, rapaz, só um churrasquinho só e tal e tal. E a pessoa vai, chega lá e oferece a bebida alcoólica. E observe que esse tipo de gente, ele não desiste. Ele te chama para sair para um negócio, aí te dá bebida alcoólica. Você nega a primeira vez, ele dá um tempinho e te oferece de novo. No primeiro dia ele não consegue, e no segundo ele tenta novamente. E ele vai insistindo até você o quê? E se a pessoa não tiver em vigilância e se afastar logo, ela acaba cedendo. Porque ele começa a fazer tipo aquela chantagem emocional. Mas rapaz, besteira. Oxe, só um copinho da cerveja, só um pouquinho, isso aqui faz mal para ninguém não. Isso aqui é até bom para a saúde. É até bom que a gente espairece, esquece os problemas um pouquinho da vida aí. E quantos vão por esse caminho, gente? Então a conduta, o caminho tortuoso é a conduta, é o caráter duvidoso, é a maneira que a pessoa acha que ela tem que seguir. Tem pessoas que é homem de Deus, mulher de Deus, mas em casa ou no comércio dela, ela vende a bebida lá, alcoólica. Ah, eu não bebo, mas eu vendo. É a mesma coisa a pessoa eu vendo a maconha, mas eu não fumo. Eu não fumo, mas eu te vendo a maconha. Eu não bebo, mas eu te vendo quem? Não, eu tenho que defender meu pão, tenho que ganhar meu dinheiro. Quantos casos a gente vê isso aí, gente? Quantas pessoas já conheci nessa situação? Ah, pastor, mas eu vivo daquilo ali, eu tenho que vender a bebida alcoólica? Não. Busca a Deus e Deus ele vai te dar o quê? Deus vai fazer acontecer. Talvez no início ali, o seu lucro cai um pouquinho, diminui. Você vai passar um aperto até você, mas Deus vai te dar vitória. A pessoa tem que aprender a fazer isso, irmãos. Então, quando Deus fala, eu vou endireitando, ou seja, Ciro, eu vou na frente de você e tudo que for o que não presta, o que for de ruim,
eu vou tirar, vou endireitar, que é para você passar e não ter o quê? Dificuldade. Eu vou endireitando para você não se embaraçar nesses caminhos aí. E ver quantos cristãos têm se embaraçado em um caminho desse assim. Tem se embaraçado em um caminho errado. O problema é que para cair nesse caminho é fácil. Agora, para sair, sim ou não, gente? Aí ele vai falando aqui, ó, para a gente aqui, ó. Irei adiante de ti, ou seja, irei à sua frente, endireitarei os caminhos tortos ou tortuosos, quebrarei as portas de quê, gente? De bronze. Porta de bronze. A porta, ela é o local que dá o quê? Passagem. Antigamente, os nossos irmãos mais antigos, as cidades que eles habitavam, sempre na frente tinha lá um portal. Todas as cidades antigas, elas tinham. Ela era cercada por muro. Tipo assim, a sede da cidade era cercada por muro. A sede da cidade, cercada por muro. E ali tinha os portões, que era para poder as pessoas entrarem e sair. E havia ali os soldados para ter o controle ali. Né? Então aquelas portas ali tinha que ser o quê, gente? Resistente. Segundo os historiadores, fala que muitos daqueles muros, eles tinham até 6 metros de largura, né? Eles eram fechados, não é que nem os muros que a pessoa faz hoje. Você faz o muro do seu quintal, você bota o quê? Qual a largura dele? Se você põe o bloco em pé, ele tem uma... É assim ou não é? Você põe ele deitado, ele fica um pouquinho mais largo, não é assim? Então você imagine que a Bíblia fala que aqui, que Jericó, os muros dela, ele eram intranspor. Por quê? Porque não era assim, não é um muro qualquer. Você podia ver que os soldados andavam por cima do muro ali tranquilo. Por que andava? Porque era um muro com a espessura o quê? Larga. Tinha muro que chegava a ter 6 metros, irmãos. Meça 6 metros aí de onde você está para a sua frente. Onde é que vai dar? Então era um muro bastante largo. E a depender do que ele era feito, ele se tornava bastante o quê? Resistente. Quem já foi aluno aqui, que já pulou o muro de colégio, sabe. Tem muro de colégio que você pula, ele chega, ele vai. Aqui tem alguns alunos assim que já pulou o muro já. Para filar a aula. Eu não duvido nada que meu irmão Marivaldo não era um desses. O Hélio também tem cara que pulava muro também de colégio. Era grade? Aí pulava grade. Aqui tem mais alguns aqui também que pulava aí os murozinhos. Às vezes o muro estava fraquinho ali, estava com rachadura, você subia e balançava. Tem gente aqui também que deve ter na casa lá aquele muro que ela olha assim e fala, rapaz, eu tenho que ajeitar esse muro, porque ele está perto de cair. Você toca nele, ele faz assim. Qual é a proteção que a pessoa tem com um muro desse em casa? Tá aqui nem aquele muro de Jerusalém, que os inimigos falaram assim, ó, eles estão construindo esse muro, mas se passar uma raposa, derruba. Por quê? Porque na cabeça lá dos inimigos estava fraco. Só que a Bíblia diz que os muros de Jerusalém, eles diziam que eram muros intranspor, ou seja, era um muro resistente. Para invadir Jerusalém era difícil. Mas aquele muro que era intransponível, ele resistiu ao poder de Deus? Não resistiu, irmão. Deus deu a eles lá a dica, vocês vão fazer assim, deu a instrução, vocês façam assim. Aí eles fizeram lá, rodearam a cidade uma volta, por cada dia uma volta. No último dia, acredito que eles passaram o dia todo rodando. Por quê, pastor? Porque
7 voltas no dia. Imagina o tamanho de Jericó. Não sei assim exatamente a área dela, mas por ser uma cidade, deveria ser grande, né? Sim ou não? Qual é a cidade pequena aqui, perto aqui de Salvador? Cidadezinha pequena aqui. Você imagina a cidadezinha dessa pequena aqui, ela é cercada de muro. Você tem que dar 7 voltas ao redor daquela cidade. Em um dia. Você vai começar de manhã e terminar que horas? Sim ou não? Então, Deus deu a dica para eles lá, deu a instrução toda para eles seguiram a instrução. Quando os levitas tocaram as buzinas e o povo começou a gritar, o muro fez o quê, gente? Caiu. Ou seja, observe, o povo de Israel não precisou gastar uma bala para poder derrubar o muro. Derrubou no grito. Derrubou no grito. Mas por quê? Porque seguiram a instrução que Deus o quê? Deu. E às vezes os muros na sua frente, na sua vida, não estão caindo por causa disso. Por quê, pastor? Porque você tem a instrução dada por Deus, mas não coloca o quê? Em prática, em ação. Ou muitas vezes discorda, muitas vezes critica. Deus está dando a instrução e a pessoa, mas não é bem assim, não. Se é o pregador, é o pastor, irmão, inventando coisa aí, não é assim não que funciona. E vai só se enrolando. Então, ó, portas de bronze, algo resistente, barreiras resistentes que estão à sua frente. Para impedir você de avançar, para impedir você de passar. E você precisa ser essa pessoa resistente. Eu vou quebrar essas portas. Você vê que às vezes a polícia vai em determinado lugar, né? E para entrar, a gente tem que fazer o quê? Em tempos atrás, eles batiam com o pé, né? Entrava aí. Não era assim? Agora pode ver, eles levam um negócio de ferro, de aço. Já viram agora como é que eles fazem? Aí 2 ou 3 policiais seguram assim naquele negócio lá e com a força dos 3 homens ali, aquele trem de ferro bate, chega uma hora que a porta ela abre. Não usa mais a força do pé. Deus está dizendo para a gente aqui, ó. Assim como ele foi com Ciro, derrubando as portas, quebrando as portas de bronze, ele também quer tirar as portas de bronze do seu caminho. Que está atrapalhando você de avançar, que está atrapalhando você de vencer, de alcançar o que você deseja. Quebrarei as portas de ferro, de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de quê, gente? De ferro. Os ferrolhos aqui é algo de resistência. Às vezes você tem em sua casa lá, sua porta, você tem lá a chavezinha, sim ou não? Mas quem aqui não tem um ferrolhozinho lá também? Sempre a pessoa, tem gente que sempre coloca, tem a fechadurazinha que tranca com a chave e tem lá um ferrolhozinho, sim ou não? É o quê? Não pega ladrão? Oxi, eu quero negócio que bota ladrão para correr, não que pega. Bota ele para correr. É? Mas observe, às vezes você passa só o trinco da porta, aí você fica com a sensação de que está o quê? E passa o ferrolho dessa porta aí. Aí chega lá e tchá. E tem gente que não é só aquele ferrolhozinho aqui no meio na metade da porta, não. Ela bota logo um negócio atravessando tudo aqui, ó, de um lado para o outro. É? Pega aqueles mourão assim, aquelas madeiras grossas assim e faz lá. Aí bota lá, bota essa tranca aí, essa travessa aí. E eu venho de fora para querer roubar, como é que entra? Mas observe, às vezes você quer pegar sua casa lá para poder entrar ventilar um pouquinho, não é assim? A gente bota aquele trincozinho com uma correntezinha, né? Não é assim que põe? Que a gente põe aí? Aí deixa aquela correntezinha ali, fica só um espaçozinho para poder
circular um ventozinho pela porta ali. Então quer dizer, irmãos, a pessoa usa trinco, ferrolhos, é o que nós chamamos muitas vezes de trinco. Passa o trinco aí. Não precisa trancar na chave não, bota só o trinco aí. Quem vem de fora, a porta fechada. O que foi que Deus disse para Ciro aqui? Eu vou despedaçar quem, pessoal? Por quê? Se ele despedaça os ferrolhos, a porta vai ficar o quê? Pessoal? Aberta. Despedaçou os ferrolhos, a porta abre. E se a porta abre, ela vai dar o que para a pessoa? É o que Deus quer que você tenha na sua vida. Deus quer te dar passagem. Passagem para onde, pastor? Para uma vida melhor. Para você conquistar aquilo que você deseja. Deus quer fazer você alcançar isso aqui. E para quê, pastor? Vamos lá, segue comigo aqui. Ó. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros, o quê, pessoal? Ó. Também fala assim, e te darei os tesouros das escuridades, né? E as riquezas encobertas, para que possas saber ou saibas que eu sou o Senhor, o Deus que te chamo pelo teu, diga graças a Deus. Agora atenta para isso aqui, meus irmãos. Deus está dizendo que Ele vai te dar os tesouros que estão escondidos. Então aquilo que está escondido é o que você vê, não é assim? Pô, não é não? Está escondido, você fala assim, está ali. Estou vendo ele aqui, ó. Não é assim não? O que está escondido está como? Você sabe que existe, mas não vê. Tem muito tesouro aqui por baixo dessa terra nossa aqui, pessoal. Tem ou não tem? Tem lugares aí que tem pedra preciosa, né? Você anda por cima da rua lá, você não vê que embaixo muitas vezes tem pedra preciosa. Tem lugares que tem petróleo embaixo do chão, não é assim? Você passa por cima, você não vê quem. Tem lugares aí no sertão, aí, regiões aqui, que o petróleo dá no solo. Aí aquele pessoal que mexe com esses negócios aí, como é que dá o nome? Arqueólogo? Não, arqueólogo não, como é? Geólogo, né? Eles vão lá, estudam, vê direitinho. Ó, aqui tem. Vamos perfurar aqui. E vai lá e perfura e dá o quê? Acha o petróleo lá embaixo. Agora observe uma coisa, irmão, como o governo joga com a pessoa. Se você no fundo de sua casa descobrir que tem petróleo, você como dono da casa, você não pode explorar. Eu não posso, pastor, não. O governo ou a empresa que representa o governo vai lá para explorar e dá para você uma comissão em cima. Pastor, como é que é esse negócio é? Eles vão estudar, ter mais ou menos um tempo que aquilo ali vai estar produzindo, vai ser ativo. Eles sabem medir lá direitinho. Aqui tem petróleo para 10 anos, 20, 30 anos, não sei quantos anos lá. Dá para a gente extrair aqui não sei quantos barris de petróleo por dia. Aí eles fazem o calcular e falam para você, ó, a gente vai montar aqui o poço, vai ajeitar tudo aqui e tal, para extrair o petróleo, e você vai ter um valor de X por mês, uma porcentagem de X. Às vezes é até um dinheiro bom, que ajuda a família, né? Porém, a parte maior, quem é que fica? Governo. Por que é que tem pessoas que descobrem que em determinado lugar está dando ali ouro, prata, e ela vai lá e garimpa escondido? Eles falam que é o garimpo clandestino. Por quê? Porque se o governo descobrir que tem aquela pedra preciosa ali, o governo vai explorar aquilo ali.
E vai dar para a pessoa somente o quê? Aí a gente para assim, rapaz, o cara compra a terra, paga todo ano o imposto daquilo ali, sim ou não? Mas a parte que está embaixo do solo, a riqueza que tem embaixo do solo, não pertence ao cidadão. Deveria ser de quem? Mas não é, irmão. E pode procurar para ver se isso aí não é verdade. Se o governo descobrir, ele vai querer explorar, vai dar para a pessoa uma comissão. Então quer dizer, olha o que Deus está falando assim, ó, tem tesouros aqui, irmãos. Para cada um aqui tem um tesouro escondido, encoberto. É aquele tesouro que você não pode ver. É aquela riqueza que não foi manifestada aos seus olhos ainda. Aí você fica muitas vezes, rapaz, eu tenho que ficar rico, eu tenho que conquistar. O que Deus tem para você é bem maior. E bem melhor. E essa riqueza aqui, ela pode se manifestar na sua vida como algo na sua vida financeira. Você pode prosperar. E quantas pessoas você conhece aí que prosperam? Porque se você me disser, pastor, eu estou na igreja há 500 anos, eu estou no evangelho, e nunca vi uma pessoa no evangelho ficar rica, pois eu digo que eu tenho só 26 anos de evangelho e já conheci um bocado. Já conheci um bocado. Porque a diversidade de riquezas, para cada pessoa, ela vem de uma forma. Vem de uma maneira. Então, tem pessoas que ela vai chegar na igreja lá com a condição pouca, baixa, pobre ou até na miséria. E ali, com a vida com Deus, ela vai começar o quê? Prosperar. Ela vai alcançar casa, vai alcançar um carrinho dela, vai alcançar um monte de coisa. Mas tem aquela riqueza que não é a financeira. A pessoa talvez nunca vai ficar rico financeiramente. Vai ter um saláriozinho que ela vai conseguir sobreviver. Porém, ela vai ser rica como? Rica na saúde, vai ter paz com a família, alegria, vai ver os filhos dela se darem bem na vida. Amém, pessoal? Então a riqueza vem para cada um de nós de diversas formas, irmãos. Ah, pastor, mas eu quero ser rico de dinheiro. Tem pessoas que, se você botar 100 bilhões na mão dela, em 3 dias ela acaba. Porque não sabe administrar. Ela vai ver tanto dinheiro que ela vai falar assim, bom, vou fazer uma piscina para já mergulhar no dinheiro. Vou sair dando dinheiro para todo mundo. Vou ajudar logo minha família. Não é assim? Porque é o pensamento de quase todo mundo que tem uma vida difícil, aos olhos do mundo difícil, fala, se eu conquistar um dinheiro, eu vou ajudar toda a minha família. E ajuda. Só que acontece o seguinte, irmãos. Quando alguém descobre que ela ficou rica, o povo quer o quê? Explorar. Sabe que tem gente que vive de explorar os outros, não é assim? Tem gente que ela escolhe ser orquídea, né? É orquídea? É orquídea ou não é? Ô pastor, por quê? A orquídea ela depende de quem para sobreviver? Você entendeu? Ela não tem o trabalho de ir para a terra, a raiz dela não vai para a terra para poder puxar lá de baixo. Então tem gente que quer ser orquídea, só quer ser orquídea. Me dá bem nas costas. Tem gente que é assim. E o pior é que tem o crente orquídea também. Tem o crente orquídea. Tem o crente orquídea. Tem aquele crente que ele só se aproxima de você para sugar de você. Menino que suga que você fica fraco. Misericórdia. Se eu não fosse cristão, eu ia dizer que estava de olhado comigo. É o crente orquídea em cima de você. Te explorando, irmão. Então tem gente que ela é orquídea. Só quer
extrair dos outros. Tem o crente que são as filhas da sanguessuga. Tem o crente que é as filhas da sanguessuga, ou seja, é a sanguessuga pequena, filhote, né? Como o pastor dá? Não está na Bíblia lá? E vê se não tem crente assim, que só se aproxima de você para quê? Para lhe pedir. É o tempo todo, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Não se esforça, gente. Não se esforça. E tem deles que falam assim, não, mas a igreja tem a obrigação de me dar, tem a obrigação de me ajudar. E não é verdade, irmão. A igreja tem a obrigação de sustentar você na parte espiritual. Vá lá que uma vez ou outra a pessoa está com a dificuldade, a igreja se reúne e ajuda ela ali. Mas não é para viver agora na dependência da igreja, não. A gente dá uma ajuda e a pessoa tem que buscar o quê? E peraí, se a pessoa ficar 50 anos na igreja, vai ficar 50 anos dependendo que os outros dêem para ela? É isso que Deus quer para ela? Então nós precisamos, abrir o entendimento, irmão. Deus está dizendo, as riquezas encobertas, os tesouros escondidos. Tesouro é algo valioso, é algo de grande valor, amém? Só que nesse caso aqui, ele está o quê? Escondido, você não consegue ver. Mas esse tesouro aqui, ele pode vir às vezes na conversão do marido, na conversão da esposa. Esse tesouro aqui, porque pode observar, mulher, você é mulher de Deus. Dia de domingo que nem hoje, você veio para a igreja. Aí o marido vai jogar aquele babinha lá com os colegas. E chega em casa cheio da cerveja. É gostoso para você? É bom? Sim ou não? Final de semana, domingo, você vem na igreja, volta para casa e você quer estar em casa com quem? E está o marido onde? Pior que baba de marido aí domingo, ele começa 5 da manhã, 6, só termina que horas? É assim ou não é, gente? O cara diz, é minha folga, e aí pronto, vai curtir mais os colegas e esquece da esposa em casa. E tem também casos que a mulher faz a mesma coisa, está de folga, ela, mais as amigas, praia, cinema, e o marido está onde? Casa. Aí vocês são de Deus. Se a pessoa lá se converte, não vai ser bom para você? Sim ou não? Agora vocês vão poder ir juntos para a igreja, vão poder ficar mais tranquilo em casa. Tem casal que um é crente, o outro não, um é cristão, o outro não. O lá muitas vezes está em pé de guerra. Às vezes os dois sendo cristãos tem lá que está em pé de guerra. Tem lá de crente aí, menino, que você só vê o bombeiro na porta. O quê? Só vê o bombeiro na porta. Por quê? Rapaz, o tempo todo pegando? Tem lá de crente que é assim, são crentes. Mas é o tempo todo o quê? Os vizinhos falam assim aí, eu quero ser crente para um negócio desse nada. Gente. Então o tesouro escondido, as riquezas encobertas aqui, é aquilo que muitas vezes os nossos olhos não veem. Mas Deus quer que a gente viva aquilo. É aquele tipo de vida, é aquela situação que vai trazer para nós a alegria, a felicidade. Quantas pessoas, não sei se alguém aqui já viveu isso, ela trabalha o dia todo. Quando vai chegando na hora de ir para casa, fala, meu Deus,
Eu vou ter que arrumar uma outra coisa para poder fazer, para chegar em casa mais. E por quê? Porque ele tem o quê? E por que ela não está tendo prazer em casa? Está entendendo, pessoal? A pessoa vem da rua, até vem alegre, vem até cantando lá, né? Mas quando ela bate a chave na porta ou toca na campainha de casa, que a pessoa que está lá já abre o quê? Pei. E aí a cabeça da pessoa dói mais do que quando ela está no trabalho. Ela, peraí, se eu estou sentindo mais dor de cabeça em casa que eu estou lá, vou fazer o quê? Ficar lá. Porque tem gente que não tem prazer, meu irmão, em vir para casa, não. E a nossa casa é o local que nós devíamos e deveria ter mais o quê? A nossa casa, a minha casa e a sua casa é aquele local que você pode estar distante e você sinta saudade e queira voltar para onde? Vê se não acontece assim. Às vezes você viaja, aí você fala assim, eu vou passar um mês. Mas com 10 dias você está doido para o quê? Por quê, pessoal? É assim ou não é? Mas quando você não tem prazer em casa, eu vou passar 30 dias lá. Aí quando vai chegando perto dos 30 dias, você fala o quê? Hã? Oh, meu Deus, tá acabando. Tá acabando. Eu tenho que voltar mesmo, é? É capaz a pessoa chegar assim pro parente e falar assim, fulano, vem cá. Será que eu consigo um emprego por aqui? Será que eu não consigo um empregozinho por aqui, não? Vamos ver se eu consigo aqui. Porque se eu conseguir, já fico por aqui mesmo. Nem para casa mais eu volto. Por quê, pastor? Porque quando ela chega em casa, é confusão, é briga, é desentendimento. Rapaz, misericórdia. É guerra. Ela até deseja falar assim, eu devia estar na guerra lá da Ucrânia com a Rússia lá, pelo menos. Eu devia estar lá, porque lá uma hora essa guerra vai cessar, né? E em casa, meu irmão. Mas aí imagine um casal desse aí, quando se converte, irmãos, e passa a ter paz em casa. Eu já vi testemunho assim, gente, que os filhos falavam assim, eu queria que meu pai não viesse nem para casa. Queria que ele ficasse lá no trabalho dele lá, e quando ele estava lá, nós tínhamos o quê? Paz. Aí o pai se converteu, virou homem de Deus. Aí o pastor perguntou para o rapaz, para os filhos, e agora? Agora eu quero que ele não saia mais de casa. Eu vi um testemunho desse, irmão. Esse pai já era até obreiro da igreja já. Então quer dizer, pessoal, são tesouros que estão encobertos, riquezas que estão lá ocultas. E Deus quer fazer o povo dele o quê, irmãos? Conquistar. E para que isso, gente? Aqui, ó. Vamos lá. Te darei os tesouros das escuridades, ou seja, a escuridão encoberta, as riquezas encobertas, para que possas saber ou saibas que eu sou quem? O Senhor. O Deus de quem? De Israel. Não é o Deus de qualquer um, é o Deus de Israel. Esse Israel aqui hoje espiritualmente somos nós. Hoje nós fazemos parte desse povo aqui, o povo de Deus. Amém, pessoal? E Deus quer que a gente saiba que Ele é Deus da nossa vida, ó. E que te chamo pelo teu quê? Deus chama você pelo nome. Ele quer que você, tanto você quanto todo mundo ao seu redor, saiba que você é de Deus, que Ele é Deus na sua vida. Que Ele pode e que Ele o que, gente? Faz. Amém, pessoal?
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cuida de você. Fiquem de pé agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse dessa mensagem.